Fala pessoal, tudo bem? Ricardo Grangeiro aqui para mais um vídeo de análise técnica do mercado financeiro, né? Eu vou fazer uma análise sobre o Bitcoin. O pessoal tem perguntado, né, que nos últimos dias eu não tenho postado mais sobre esse assunto, e eu vou aproveitar, né, que teve essa alta de mais de 40% nos últimos dias, e eu vou mostrar um pouco da maneira como que eu enxergo o mercado, né? Eu trouxe aqui para uma primeira análise, né? Eu deixei o gráfico marcado para mostrar uma primeira análise, né? De quando a gente começou a analisar. Eu tenho um post lá no Instagram do dia 19 de julho de 22 mostrando qual que era o meu entendimento para a queda do Bitcoin, né? Então, quem tiver interesse, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no card um link para esse outro vídeo mostrando, né, por que eu acreditava que ele chegaria lá, basicamente porque ele tocou aqui numa região de extrema importância, que é a média móvel de 200 períodos, né? Só que para ilustrar, eu adicionei alguns pontos interessantes, né, como esse aqui, por exemplo, do início da guerra da Rússia e Ucrânia, né? Então, reparem bem aqui que uma guerra normalmente pela preocupação do mercado, né, o pessoal eles acreditam que um ativo como esse cairia, e nesse caso foi o contrário, ele subiu, no meu entendimento, justamente por causa da proteção que o Bitcoin te dá, em função dele ser descentralizado de governo. Se você tiver com a sua carteira digital, né, com as suas moedas dentro da sua carteira digital, ninguém consegue bloquear, ninguém consegue tirar de você, coisas desse tipo, né? E eu vou aproveitar nesse vídeo também para mostrar para vocês a importância dos setups, né? Eu tenho nos últimos dias trabalhado bastante a questão de cruzamento de médias, né? Então reparem aqui que a gente teve um cruzamento da média de 9 períodos com a 21, né? A média de 9 é essa azul, a 21 a vermelha. Assim que ela cruzou, ela deu um trade, né? Depois, nesse caso aqui, ela cruzou de novo e ela deu mais um trade vindo até aqui nesse fundo. Então, o que eu fiz, né? Nesse caso aqui, especificamente, eu fiz uma linha de tendência de alta, porque a linha configura, né, dois toques, dois pontos de A e B aqui, para você ver até onde que ela poderia ir. Eu vinha monitorando, né, essa possível reversão para alta, porém, é como eu falei para vocês, nesse caso aqui, a gente tem uma situação bastante crítica, né? Vamos dizer assim, porque ele perdeu a linha de tendência de alta logo depois de ter tocado a 200. Ele fez o cruzamento, aí ele simplesmente derreteu, tá? Ele fez aqui primeiro um caixote que a gente tinha mostrado, que ele consolidou aqui. Então, nesse momento aqui eu fiz o post e perguntei para o pessoal, né, tinha feito uma enquete se o pessoal acreditava que continuaria caindo ou se tinha possibilidade de reverter. Então eu mostrei que não tinha condições de reverter, porque quando ele rompeu o caixote, se vocês observarem aqui, o que a gente faz, né? Eu posso pegar aqui essa consolidação, que é justamente o tamanho do caixote, e projetar. Por quê? Porque ele rompeu para baixo, então eu vou projetar o rompimento. Veja bem onde ele veio, ele cravou o alvo, entendeu? Então são cenários como esse que eu estou procurando ensinar, né, para os meus alunos na sala ao vivo. Então, como que funciona a minha metodologia? Eu te dou a ferramenta para que você consiga operar qualquer tipo de ativo que você tenha tranquilidade em operar. Eu gosto de operar um ativo um pouco mais volátil. Ok, Bitcoin
é a sua cara. Ah, eu gosto de operar um ativo um pouco mais conservador, vou operar umas ações aqui. Ok, ele serve da mesma maneira. Tá? A leitura gráfica aqui, né, essa análise técnica que eu estou procurando mostrar, te dá esse parâmetro nessas ferramentas para que você consiga operar. Nesse dia aqui, né, eu demarquei que eu fiz o post no dia 19, depois ele consolidou de novo. Nesse caso, essa linha de tendência de baixa, ela não foi superada, né? Ela simplesmente ela não funcionou na análise, então a gente pode tirar. Ele consolidou de novo aqui, ele começou a trabalhar dentro desta região, tá? Ele consolidou aqui. Neste dia aqui, ó, no dia 2 de agosto, a Nancy Pelosi ela fez uma visita em Taiwan, gerou todo um estresse lá, porque eles tinham entendido que um político de alto escalão do governo americano nunca tinha visitado a ilha nos últimos 50 anos, e gerou todo ali um burburinho em volta disso. O pessoal ficou, né, com uma apreensão em relação a essa situação, que por final acabou não se consolidando, né, não formou preço, porque ele rompeu aqui um pouco, tal, depois ele já voltou para dentro do caixote, trabalhou aqui por muito tempo. Depois eu comecei a fazer novos posts, né, de alvos do Fibonacci. Então eu tinha feito um post inicial que era justamente você pegar, eu vou desenhar aqui para facilitar a leitura de vocês, era você pegar este fundo e pegar neste topo que ele tinha formado por último. Então eu sinalizei, né, com essas duas bolinhas laranjas aqui, né? Então eu fiz essa projeção, né, desse primeiro alvo, dessa primeira linha. Depois dele ter feito uma consolidação enorme, porque aqui nessa data aqui ele teve uma quebra, né, da FTX, que foi o maior escândalo de bitcoins dos últimos anos, né? Acho que talvez da história do Bitcoin. Famosos envolvidos, teve todo um cenário ali de filme de Hollywood, que o camarada fugiu para as Bahamas para não ser extraditado, né, e tudo. Então o mercado ficou bastante apreensivo, né? Porém depois ele voltou, ele cravou o primeiro alvo deste topo. Então eu coloquei de novo depois uma enquete perguntando para quem me segue se ele faria, né, o segundo alvo, né? Então nesse caso aqui, na verdade ele fez o segundo alvo. Eu vou apagar esse Fibo aqui só para primeiro momento. Na verdade ele cravou o segundo alvo, só que foi uma situação atípica, tá? A gente tem, como eu tenho falado para vocês, um trade aqui com um cruzamento. Depois aqui a gente teve um novo cruzamento para cima e um para baixo, tá? E aqui por último ele cruzou para cima e deu uma explosão, né? Nesse caso aqui, se a gente pegar a régua, né, vamos considerar que a gente está vendo esse topo aqui. Ele está dando aqui nessa região de alvo um aumento de 24%, tá? No caso da última explosão, ele deu aqui um aumento até a última barra, que ele deu um aumento de mais de 40%, né? Então, o que acontece? Numa situação como essa, a gente tem, né, aqui esses trades, ele cravou esse alvo, mas aqui eu não consideraria uma situação, né, de acerto da análise técnica, porque foi simplesmente um colapso que aconteceu aqui no dia 10 de março, agora, né, que foi a quebra do Silicon Valley Bank, que acarretou ali, que contaminou todo o sistema financeiro,
E ontem a gente teve um anúncio que o Deutsche Bank, não é o Deutsche Bank, mas é um banco alemão, tinha caído mais de 15% e derrubou as bolsas no mundo inteiro, né? Porém, o que acontece é assim, o que eu gosto sempre de usar isso como referência para mostrar para os alunos, que você precisa seguir o que está escrito no gráfico, né? Os sinais que o gráfico está te dando. Olha, me dê um alvo aqui, primeiro alvo, eu tenho uma probabilidade de acerto de 85% de chance de ele ir no primeiro alvo. Você precisa estar atento para aquela região. Por quê? Porque milhares de pessoas estão visualizando a mesma coisa que você. Então, provavelmente, o que vai acontecer naquela região? Uma reversão, né, nesse caso aqui de compra, a gente está aqui no movimento de alta, haverá uma reversão vendedora, né, para um respiro naquilo dali. Depois ele faz um pullback, ele continua com a tendência de alta e vai embora, mas precisa desse conhecimento, né, dessa leitura. Então observem que durante todo esse período que a gente está analisando, a média de 200 períodos sempre esteve trabalhando acima dos preços. E exatamente aqui ela vira. Tá? Então ele rompeu, aqui confirmou o rompimento, por quê? Porque não só passou com uma barra com um volume muito forte, mas ele fechou acima e a seguinte fechou acima da média de 200, tá bom? Aí o que acontece? Ele deu mais algum movimento, mais uma consolidada, né, por alguns dias, e aqui é simplesmente a cereja do bolo, né? O que eu explico na sala, o que eu tenho passado para os meus alunos nos treinamentos, ele te dá um padrão de livro aqui, ó, claríssimo, tá? Claríssimo, que é nada mais, nada menos do que um martelo numa região importantíssima, que foi a quebra né, dessa superação aqui da média móvel de 200 períodos. Aqui, então, o que era uma resistência, neste caso aqui, trocou a polaridade e passou a ser um suporte, e ela simplesmente foi embora. Tá certo? Então, aí o que eu fiz, né? Eu vou desenhar um novo Fibo só para mostrar para vocês como que é fantástico essa questão da análise técnica. Então eu pego aquele fundo, eu projeto aqui o primeiro alvo, eu vou destacar aqui para vocês em amarelo para facilitar a visualização, tá? Então, recapitulando aqui, eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei exatamente o oitavo martelo no fundo, neste primeiro pivô, tá? Ele foi aqui e cravou a região do primeiro alvo, tá certo? Então, numa situação como essa, pô, Ricardo, mas e agora? O que eu vou fazer se ele já cravou o primeiro alvo e eu não entrei? Olha, veja bem, o que a gente precisa sempre analisar numa situação com esse contexto aqui, tá? Porque o que a gente precisa sempre lembrar que o mercado ele se trata de comportamento de padrões já vistos anteriormente, né? A gente não consegue prever que vai subir o preço de um ativo ou vai cair, porque, né, a gente não está trabalhando com achismo aqui, né? Eu gosto de dizer que isso daqui é uma ciência, né? Matemática, estatística, probabilidade. A gente trabalha com todas essas ferramentas de análise, né? Então eu faria o seguinte, olha, eu projetaria o segundo alvo, eu esperaria, neste caso aqui, um fechamento desta vela, porque aqui vocês observem, né, que ele consolidou, ele começou a andar de lado um pouco, porém, a média de 9 períodos, ela está conduzindo o trade. Tá? Então, onde que geralmente a gente tem um trade? Quando esta média azul cruza essa vermelha para baixo. Você faz a entrada com a confirmação, né? Tem alguns... não é simplesmente o cruzamento, tá?
Você precisa ter, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um cruzamento, mas a gente teve um volume, um aumento de volume, depois no cruzamento a gente voltou a ter um aumento de volume. Você precisa saber se tem um contexto aqui, ó, eu tenho um rompimento de uma região de suporte bastante interessante. Então não é simplesmente entrar por entrar, né? Você precisa ter os critérios da entrada, que é o que eu estou procurando ensinar para os meus alunos, tá? Numa situação como essa, se eu tenho um trade, veja bem, aqui, ó, este candle vermelho, ele trabalhou, ele violou a média, porém ele fechou dentro. Depois eu abro um candle verde, e eu preciso esperar o fechamento deste candle. Caso entre uma força vendedora e ele no dia se torne vermelho e feche abaixo, para mim já seria um sinal de saída caso eu esteja posicionado, tá bom? Não, mas eu não estou posicionado e quero entrar. Não entraria numa condição como essa, porque é como eu estou falando, aqui você não tem nenhum critério de entrada. Você não tem cruzamento, você não tem média virando a seu favor, pelo contrário, aqui as três estão virando para cima. Então eu esperaria uma confirmação desta região para alta, né? Então eu enxergo, embora, como eu sempre digo para os meus alunos, isso aqui não é uma recomendação, tá? De compra ou venda, é simplesmente a minha opinião em relação ao que eu estou enxergando do gráfico. Veja bem, aqui, por exemplo, nessa região, eu tinha uma ideia que ele voltaria, né? Como ele rompeu, nessa altura que ele rompeu esse suporte, eu acreditava que ele viria aqui, ó. Né? Então eu fui enganado, né? Mudou a minha análise, porque a gente teve um efeito que foi a quebra, como eu já falei, do Silicon Valley Bank, que contaminou todo o setor financeiro americano, e isso acabou se estendendo para outros setores. Depois a gente teve um problema com a Credit Suisse, que foi comprada, né, pelo UBS. Então isso daqui acarretou um problema gigantesco, porque o prejuízo, né, do SVB foi considerado em 1,8 bilhão de dólares, né? E ninguém quis socorrer, então simplesmente ficaram insolventes e precisaram ser liquidados pelo sistema financeiro americano. Isso daqui trouxe um prejuízo enorme vamos dizer assim, para o mercado tradicional, e a leitura que eu faço desta alta acima de 40% é justamente as pessoas tentando se proteger, tá? Então imaginem o seguinte, né? Para quem viveu esse período, né? A gente teve aqui na economia brasileira, no plano Collor, teve um congelamento das poupanças, e as pessoas elas tinham uma limitação muito pequena para retirada, e para socorrer o sistema, né, brasileiro, lá, o governo, as contas públicas, eles simplesmente congelaram. Então amanhã você não pode ir lá e tirar todo o seu dinheiro, por exemplo, para fazer qualquer coisa que um investimento em outro ativo, um imóvel, um carro, porque você tinha limitações para esse saque. Eu imagino que aqui esteja acontecendo a mesma coisa. Só que nesse caso especificamente, o governo ele não tem poder de congelar os seus ativos, né? Então, eu imagino que essa alta expressiva se deu justamente pelas pessoas tentando se proteger de uma possível quebra, né? Quebra não, porque seria uma catástrofe, acho que sem precedentes, né? Mas todo esse problema no sistema financeiro que teve já nesses últimos dias, e infelizmente está acarretando prejuízos ainda ao longo do tempo, né? Então eu fiz esse vídeo para vocês somente para mostrar, né, não só essa visão macro do sistema, né, do ativo do Bitcoin, mas também a possibilidade de você operar o cruzamento de médias, que eu tenho feito na sala, né, no pregão da B3,
quem está me acompanhando lá tem visto, né, esses trades que eu tenho feito, essas operações, eu faço análise, né, eu não dou o call de entrada ou saída, né, porque a CVM não permite esse tipo de prática. Porém, eu ensino a ferramenta, como que você faz a leitura, porque qual é o contexto de entrada, qual que é o contexto de alvo, por que eu deveria sair aqui ou não, né? Então, para quem me acompanhou até aqui no final, eu te recomendo, né? Eu vou deixar aqui o link da sala. Se você tiver interesse em aumentar o conhecimento, né? Eu espero poder colaborar com isso, né? Eu tenho feito os pregões normalmente, né, das 9 da manhã, que é quando abre os futuros, né, aqui no Brasil, até mais ou menos por volta do meio-dia, que mais ou menos o pessoal entra no horário de almoço, aí já fica um pouco mais fraco, né? E eu tenho feito essas análises, né, mostrando o calendário econômico, por que entrar, qual saída de um trade que já tiver posicionado, as notícias mais relevantes de impacto que podem mexer no mercado. Embora a gente faça análise técnica do gráfico, é óbvio que um indicador de inflação, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, ou da taxa de juros, né? Isso daí, sem dúvida nenhuma, impacta no nosso mercado também, né? Então, pessoal, eu espero ter conseguido colaborar com um pouco mais do crescimento de vocês, né, nessa questão de análise técnica do mercado financeiro. Eu termino aqui desejando a todos um ótimo dia, bons trades, bons estudos e nos vemos na próxima.